essa é a cidade de Viçosa, no interior de Minas Gerais. Estamos em 1971 na zona rural. Eu morava na fazenda Boa Vista, distrito de Viçosa. Lá tinha um casarão, da família, tinha mais de 100 anos. Nesse casarão morava eu e a esposa e 3 filhos. Ela estava grávida de 4 filhas, era o Vani que ia nascer. Quando o Vani nasceu, eu morava aqui na roça. Aí eu passei mal, já estava ficando de noite, aí eu estava passando mal, aí choveu e a água passando por cima da ponte. Aí não teve como buscar a mulher, a parteira que ia ficar comigo. Aí eu estava sozinha, eu e meu marido. Aí eu falei assim, Mara, eu e você. Chovendo. Aí não dava para subir o morro, animal sem ferradura, para ir buscar uma parteira. Aí tentei pegar o animal, falei, não, mas agora já está chovendo mesmo, espero que ele vai nascer. Aí vamos pensar agora como é que vai fazer o parto. A minha avó era parteira, aí nós cortamos o umbigo, mas tem que queimar, mas vai doer. Não, nós vamos amarrar. Aí amarrou, aí deu tudo certo, aí agora tem que amanhã ou depois ir no médico, para ver se está tudo certo, ou noutra parteira, porque nós não sabíamos fazer, mas só nós dois controlou. Aí Vani nasceu comigo e meu marido. Dá mamar, porque ele deve estar com fome. Aí deu mamar e tal. Aí ele chorou e aí aprendeu a mamar, aí foi indo assim. Aí chorava muito, mas falou, ó, isso aí chorar, diz que o cantor nasce chorando também. Aí calou, foi dormir. Depois de 3 dias eu levei no médico, o médico falou que ele tá com saúde, tudo direitinho. Olhou o umbigo, estava certo. Aí continuou a vida. Ele não dava muito trabalho, não. É o que eu me lembro. Ele brincava muito. Quando estava novinho, ficava no bar. Naquela época a gente usava, para falar, na época eu usava fazer balaio de taquara, né? Pendurava assim, balançava, dormia. Quando acordava, a gente tirava, punha no caixotinho. Antigamente era assim, né? Nós tínhamos um carneiro que pegava. Já tá olhando nele porque ele mexia com o carneiro, quando o carneiro corria atrás, né? Aí eu falei assim, Vani, não mexe com os carneiros não, que senão vai te machucar. Porque você corre, mas corre atrás, né? Isso aí eu lembro. E ele ia lá e mexia? Mexia com o carneiro. Aí corria, o carneiro corria atrás dele. Partia atrás dele? Ele subia a escada de galope, eu falei para não ir, mas você não tem moço? Ele estava com 3 ou 4 anos, aí muito apavorado com as coisas. Aí levamos a mulher, a mãe dele, ela tinha problema de asma, no médico. Aí eu tinha que ir lá, ver o médico, consultar ela. E quando nós fomos no médico, ele pegou e pisou na embreagem e mudou o carro na descida ali perto do cemitério. O carro trepou em cima do outro. Aí veio o dono e falou, oh meu Deus, não, isso é problema de criança. Aí eu falei, nossa. Ele ficou assustado, eu não sabia, mas eu mudei a marcha, achei que ele não ia trepar no outro, não. Com 5, 6 anos, ele começou a ajudar, buscar bezerro no pasto para prender e buscar as vacas de manhã para tirar o leite. E depois foi crescendo, começou a tirar leite também e fazer as entregas de leite, né, quando ele estava maior. Ele ia muito, assim,
de charrete com meu marido entregar leite, assim, para entregar o leite nas vilas, né? Era isso que ele fazia, ajudava a entregar o leite nas vilas. De tarde, assim, os amigos vinham, eles ficavam andando de bicicleta em volta da casa, subindo e descendo, de bicicleta, e gostava muito de bicicleta. Gostava muito de bicicleta com os amigos. Aí ia para a estrada andando, ele levantava a roda e saía andando só com a roda, só. Nunca machucou. Aí, quando ele foi ir para a aula, meu marido tinha um Fusca, levava esse para estudar na rua. Mas aí depois resolveu comprar umas monaretas para eles, e eles iam todo dia na aula e voltavam de monareta. As bicicletas pequenas. Aí, Ivani muito pequena ainda, mas já sabia andar. Aí já pegou a bicicleta todos e logo em seguida a gente já foi para a escola. Porque tinha dificuldade de pai ter que levar a gente. Aí ele achou melhor comprar a bicicleta para não ter que ficar todo dia levando e voltando. Comprei as bicicletas para eles, 4 monaretas, partiram. Corria daqui na praça. Aí pegou, era a tripa de mico, o bico, aí esvaziava. O cara que consertava a bicicleta falou, não, eu troco para você, mas é 5 mil reais a tripa de mico. Não, meu filho, não vai trocar não. Por quê, pai? Não, tem que economizar. Meu filho, é sorte sua, marca bem. Você enche ela lá na rua e vem para a roça. Chega na roça vazia. Isso é lucro. Lucro é pai. Enche aqui e leva para a rua. Levou. Chegou lá o ladrão, eles foram para a aula e roubaram a bicicleta dele. Chegou lá, roubou a bicicleta. Calma, meu filho. Eles deixaram as bicicletas, alguém roubou uma das bicicletinhas, a monareta, e levou lá para pegar roupas. Veio um amigo meu, um cara até meio doente, pegou a bicicleta e trouxe de volta para mim. Aí eu devolvi a bicicleta para eles, que eu sabia que era deles. Graças a Deus, achei minha bicicleta, achou a bicicleta. Aí fui entendendo que as coisas no mundo, a sorte é Deus é quem dá. Trabalhar sem comer, comer sem trabalhar. Exílio, e tinha um mecânico lá que consertava as bicicletas, que deixava as bicicletas lá e ia estudar. Depois, na hora que terminava a aula, eles pegavam a bicicleta e vinham embora. O Vani vinha com a irmã dele, ele tinha mais ou menos 5 ou 6 anos, e ela que conduzia eles para o serviço, para a aula. Deixava a bicicleta na minha oficina, para ir para a aula. Quando voltava, eu apanhava, eu que mantinha o serviço da bicicleta deles. E com 12 anos ele pegou a bicicletinha e falou, pai, eu vou entregar o leite sozinho, e o senhor agora pode descansar. E aí eu entrego o leite nas vilas da universidade toda. Lá. Era uma Monarch barra secular, aí ele amarrava a latinha e saía brincando com ela e pedalando, e entregava o leite e voltava. Com barro, com chuva, agarrava os paralamas, tinha que empurrar. Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos, talvez Ivani é 2 anos mais novo que eu, então ele devia ter uns 13 anos mais ou menos, assim, de idade, que eu me lembro, assim. A gente andava muito ali pela universidade, todo mundo se encontrava, e eu sempre vi o Ivani passando numa Monarch barra circular, assim, com aqueles, né, latão de leite e tudo, e direto a gente passa, a gente sempre se cumprimentou, sempre nos conheceu, e ele... Sempre que a gente se via, opa, e aí, beleza? Ô Zé Pedro, beleza? Oi, Ivani, como é que tá? E já desde moleque eu sempre via ele pedalando e indo, e ali ele morava perto dos cristais ali. E pelo que eu me lembro, assim, tinha uma parte, quando ele entrava ali, mais ou menos nos cristais ali, que ele ia para o sítio dele, que ele tinha que passar por uma trilha, e ele ia com os latão assim, passando pela trilhazinha, até chegar no sítio dele, onde que pegava o leite. Me vi muitas vezes ele passando assim, com essa lata de leite e essa bike aí, sabe?
E quando eu comecei a andar de bicicleta, eu já pegava a Monarch, barra circular, e amarrava os latões de leite para andar, e andava no barro, andava na lama, na chuva. Então isso, querendo ou não, foi me dando uma força, um traquejo, porque eu fui pegando muita força, muita habilidade, muita técnica e equilíbrio para poder desenvolver, e andava bem nas trilhas com esse latão. E quando você pegava a bicicleta mais simples, você conseguia desenvolver melhor, e isso com certeza me deu um ganho muito grande de força física, de técnica, e para poder conseguir entrar no mountain bike já fazia a diferença. Em 1991, eu servi o tiro de guerra aqui em Viçosa. E eu conheci uma pessoa que hoje nós nos tornamos muito grandes amigos, que é o Ivani Teixeira. O Ivani é uma pessoa que não ia servir o tiro de guerra, ele ia ser dispensado pelo fato que ele morava em área rural. E estava com excesso de contingente, ele ia ser dispensado. Mas ele foi no quartel na época e pediu o sargento Magela, que era o comandante da época, o primeiro sargento Magela, o primeiro comandante, e o segundo sargento Osman, que comandava a tropa. E conversou com o sargento Magela que queria servir, que queria ser voluntário e queria servir. E o sargento Magela, vendo aquela dedicação dele, a vontade dele de servir o tiro de guerra, e aceitou que ele fizesse os primeiros testes ali físicos para ver se ia dar para servir. E ele se destacou e impressionou o sargento Magela. Ele ficou muito impressionado com a desenvoltura física dele. E aí ele foi aceito no quartel, foi servir com a gente, e nós servimos juntos, e ele se destacava, cada dia que passava se destacava mais. Ele, nos testes físicos, a gente sempre tinha uma competição entre um e outro, porque seus primeiros ele sempre se destacava, estava sempre ali no páreo, ali os primeiros colocados, e principalmente que ele corria muito. E foi uma área que ele, depois que, com o tempo, o sargento Magela, vendo essa desenvoltura dele, aconselhou a ele a que ele fizesse o esporte, que ele praticasse o esporte, que ele tinha queda para o esporte. E a gente, como servindo o tiro de guerra, a gente tem os nossos comandantes como os pais da gente. Então, além de um conselho, né, de um comandante, foi um conselho de pai também. E o Ivani seguiu aí o conselho do nosso comandante, o sargento Magela, na época, e foi fazer o esporte. Na época, se eu não me engano, ele foi fazer a corrida. Primeiro ele começou na área da corrida rústica. Se deu bem, corria muito bem, ganhava muitas medalhas. Nessa época aí do tiro de guerra, várias pessoas foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Além do meu pai e da minha mãe, que meu pai acabou investindo bastante em mim nessa época, o sargento Magela, que com o tiro de guerra, o TAF, né, eu consegui fazer uma corrida excepcional, e com isso ele me aconselhou a procurar um esporte que eu pudesse seguir carreira, e foi através daí que eu conseguia desenvolver mais e comecei a fazer as corridas a pé, porque como eu corri muito bem no tiro de guerra, aí eu comecei a fazer algumas meia maratona, ou até corrida quase maratona mesmo, e comecei a desenvolver a musculatura para poder depois entrar no mountain bike. Até que lá um dia tinha uma vaca, falou: pai, eu estou querendo correr, mas eu não tenho dinheiro, vende a minha vaca e compra uma bicicleta para mim. Meu filho, nossa, uma bicicleta custa 3.000 lá e eu não tenho dinheiro. Mas fui lá, vendi a vaca, fui lá, financiei ela, comprou. Eu fazia muita corrida a pé e queria entrar para o ciclismo e não tinha bicicleta, e aí eu pedi ao meu pai que vendesse algumas cabeças de gado para poder comprar uma bicicleta, porque a bicicleta era no valor mais alto, era a bicicleta mais complicada pela época, né? E meu pai assim fez, vendeu as criações e vendeu essa vaca e pegou o dinheiro e me deu para poder comprar uma bicicleta. E não era uma bicicleta assim top de linha, era uma bicicleta simples. E essa bicicleta na época era uma bicicleta Yamada com quadro de aço, né? E pesava aí em torno dos 18 quilos e era uma bicicleta de 15 marchas, então era uma bicicleta bem inferior para o que tinha, mas para o que tinha para a época dava para poder fazer dar um pedal até legal. Na década de 90, eu, o Ivani e os dois Marcelos começamos a andar de bicicleta pelo campus da UFV, andando por trilhas tipo esta, tipo de trilha. E a gente começou a andar, a pedalar, e o treinamento nosso não era nada específico, tinha nada de técnica. A gente simplesmente pegava as bikes e saía pedalando, entendeu? Isso aí já dava a gente um condicionamento, mas a gente não tinha técnica, não tinha treinador, não tinha nada. Simplesmente a gente achava que era só pegar a bicicleta e sair andando, entendeu? Então a gente começou a desbravar as trilhas, a gente foi
andando de bicicleta, treinando e foi desbravando, foi descobrindo novas trilhas. Ninguém sabia de nada que era o mountain bike. E a gente começou a pedalar e descobrir novas trilhas, entendeu? Na cidade, em torno da nossa cidade, no sítio lá do pai do Ivani. E na universidade que está cheio desse tipo de trilha aqui, a gente foi descobrindo. Então aí foi aparecendo os eventos, né, que teve em Viçosa, a prova Coca-Cola de mountain bike, né? Aí a gente ficou mais motivado ainda, eu e Ivani, e começou a aparecer outras pessoas, a gente conhecer outros atletas do mountain bike, e a gente ficou motivado para pedalar nessa prova, porque a gente já vinha fazendo um certo treinamento, sem técnica nenhuma, mas a gente queria entrar numa prova para ver como que seria uma prova de bicicleta, que a gente nunca tinha participado, né? Esse local aqui é interessante, que ele é emblemático na história do ciclismo em Viçosa, porque nós temos aqui local que foi realizado aí, primeira prova de mountain bike foi feita em Viçosa. Então era uma novidade, a modalidade era uma novidade. O ciclismo era muito ligado ao ciclismo de velocidade e com certeza nós trouxemos também uma prova de ciclismo de velocidade. Enquanto o pessoal saiu para o mountain bike, largada do mountain bike, acho que foi em torno de 8 quilômetros, então o pessoal do ciclismo de velocidade largou justamente aqui nessa descida, fizeram o circuito em volta da lagoa e deu muita emoção, foi muito bacana, a turma em volta da lagoa vibrando muito com isso que estava acontecendo, atraiu um público muito grande, então foi também outra novidade e foi a primeira prova que ele participou de fato. Foi muito legal aquela hora da chegada do Ivani, a gente aqui no palco fazendo a narração do evento e o Ivani já passando lá do outro lado com uma diferença muito grande do segundo colocado, coisa de quilômetros, e ele vem e a galera já empolgou porque viu que era o Ivani, já começaram a gritar Ivani, Ivani, vem ele, Ivani Teixeira, aí ele vem chegando e já faz um wheelie, né, com a bicicleta, empina a bicicleta e vai de catacavaco na alegria e joga a bicicleta pro chão afora e rola pela grama. Aquele Ivani que não sabia o que fazer com tanta alegria de ter vencido o primeiro mountain bike de Viçosa. Oi, Ivani, tá vindo aí? Levantando a roda, fazendo um tremendo wheelie na chegada. Opa, Ivani! Tá certo, Ivani? Monarquia, quantas marchas? 15 marchas. 15 marchas. 17 quilômetros em 40 minutos. É uma paulada, porque tem morro demais. Para quem conhece o percurso, sabe que é o morro da torre lá, é uma paulada, não é não? Muito grande. Agora o chique mesmo, onde que é? Me fala para ver se confirma. É a chegada. Tá aí, é a grande chegada. Ivani, o grande campeão da categoria mountain bike. A chegada da prova, a Copa Coca-Cola, na verdade eu cheguei todo eufórico e chamei a bicicleta de uma roda para dar o grau, só que na verdade todos acham que eu estava ali comemorando, chegando para dar o grau, a intenção era essa, mas na hora que eu puxei a bicicleta estava com muita velocidade, ela virou e eu ia cair mesmo. Então quando eu vi que eu ia cair, eu soltei a bicicleta, joguei a bicicleta e saí correndo, comemorando. Na verdade eu estava passando um aperto danado que eu ia acabar caindo e machucando. A prova Coca-Cola de mountain bike, ela para a gente foi assim, fenomenal, né, essa prova, porque eu mais o Ivani já estava treinando, nós ficou sabendo do percurso e começamos a treinar no percurso. E o percurso era bacana demais, era só dentro da universidade, tinha muita trilha, inclusive trilha que a gente descobriu, a gente ia passar por elas, entendeu? Aí eu mais o Ivani traçamos uma estratégia, né, nós ia sair junto com o pessoal que estivesse saindo mais forte, e a gente ia pedalar até certo ponto com eles. Se a gente tivesse condições, a gente ia fazer força para largar o pessoal para trás. E nisso aí deu exatamente o que a gente pensou. Só que a gente foi, o Ivani, que era fisicamente mais bem preparado, ele foi embora e eu tentei acompanhar, mas o Ivani na época já era imbatível no mountain bike, né?
Essa primeira prova que eu fiz foi muito importante para o meu desenvolvimento, pelo fato que eu com uma bicicleta muito ruim e tinha muita gente de fora, muitos atletas vieram de Belo Horizonte, da região toda aqui, e eu cheguei muito na frente. Então foi um destaque muito grande pela uma prova que eu não tinha experiência nenhuma, aí estava entrando a primeira vez e consegui fazer o percurso muito rápido, eu cheguei muito na frente. Isso aí me deu um ânimo muito grande para poder entrar no mountain bike e vi que eu tinha futuro para isso e as pessoas falavam a mesma coisa. Então eu vi que estava uma coisa bem única, assim, todo mundo falando a mesma coisa, que a distância foi muito grande e eu cheguei muito bem na prova e acabei seguindo carreira depois dessa prova. E ao participar da prova, o Ivani ganhou disparado da gente lá, o João Carlos segundo, eu fiquei em terceiro. E o fato de nós termos ficado entre os 3 primeiros lugares, a gente criou um vínculo ali, e aí a gente começou a marcar encontros para pedalar, descobrir as trilhas, a gente não tinha conhecimento de técnicas, né, de uso de equipamento e tudo, a gente simplesmente pedalava e se divertia, né? Mas a gente pensava em participar de algumas provas, mas era uma época muito difícil, não tinha internet, comunicação com a capital, né, para esses eventos, além de ser um esporte que estava começando na época, a gente tinha muita dificuldade, mas mesmo assim a gente seguia treinando e sempre que podia e tinha alguma oportunidade, a gente ficava sabendo por revistas, né, tinha a Bicisport na época que a gente conseguia adquirir e saber como é que a coisa estava funcionando. Aqui foi onde tudo começou, os nossos treinos para valer de mountain bike. Mirante de São Geraldo, na Serra de São Geraldo. Venha conhecer essa serra. Aqui na Serra de São Geraldo foi onde começamos os nossos treinos para valer, onde nós desbravamos mais de 30 trilhas que tem aqui pela Serra de São Geraldo. E nessas trilhas a gente tinha a possibilidade de treinar técnica, onde tinha muita descida, com muita pedra, muitos degraus, subida, descida técnica, e a gente aprendeu até a sofrer quedas, saber cair, saber se desviar dos obstáculos, né? E com isso aqui a gente aprende muito a andar em linha de trem, essas coisas todas aqui que tem nessa Serra de São Geraldo, e aqui passou a ser o nosso parque de diversão, onde a gente vem no final de semana, até hoje todo mundo vem andar de bicicleta aqui, no quintal de casa aqui. Nosso objetivo maior na época não era só ficar treinando e curtindo, a gente queria algo mais, que era participar de outras provas, fora de Viçosa. Só que infelizmente, né, pela questão da comunicação, a gente só tinha informações de provas que aconteciam no estado de São Paulo, porque as revistas especializadas eram todas de lá. Até que um dia nós passamos na loja do G, e naquela época, né, diferente de hoje, da internet, né, das redes sociais, eram os cartazes, né, que eram distribuídos, né, para divulgar os eventos. E nós vimos uma prova em Itabirito, da Copa Rasmotos, e nós conseguimos ir para essa prova. Foi a nossa primeira experiência fora de Viçosa para poder participar de uma prova. Depois que terminou a prova mountain bike de Coca-Cola, a gente viu que a gente tinha uma condições de participar, mudar de nível, ir para outras provas, e começou a ter o interesse de participar de prova fora de Viçosa, entendeu? Nisso aí que apareceu uma da etapa do Campeonato Mineiro de Mountain Bike, que ia ser realizada em Itabirito, e a gente conheceu outras pessoas, essas pessoas começaram a ter visibilidade para outras pessoas, e teve o Túlio que entrou na nossa vida, ele, a família dele, com o pai dele, que vocês têm condições de pedalar com essa galera mais forte, outro nível. E aí o cara motivou a gente e a gente foi para essa prova. O pai dele levou a gente numa caminhonete que ele tinha para Itabirito. Acabamos de conhecer outras pessoas lá do mountain bike também, só que o nível era muito mais forte, as pessoas tinham outro tipo de bicicleta, a gente estava com as nossas bicicletas assim da pré-história, era um camelão mesmo. Nessa Copa Rasmotos, lá em Itabirito, era uma prova um pouco diferente, né, do que a gente conhece. A largada era tipo um enduro, a largada era individual, mas era cronometrado o tempo, né, de postos em postos. E ali nós tivemos o primeiro choque de realidade. A gente começou a conhecer o pessoal de Belo Horizonte, os equipamentos bem mais avançados, superiores, técnicas de treinamento. E o nosso resultado não foi dos melhores, mas a gente adquiriu uma experiência ali que deu um salto muito grande para a gente, em termos de preparação, de ritmo de prova, entre outras coisas. Foi uma experiência bastante complicada para a gente, porque quando chegamos na prova, a minha bicicleta era uma das piores bicicletas que tinha, era uma bicicleta toda de ferro, freio de espora,
E eu fiquei até com vergonha de tirar a bicicleta do carro, porque era a pior bicicleta que tinha na competição. E eu não entendia muito bem das provas, então eu larguei na prova, só que era um enduro, não era um cross-country, né, que na época tinha. Então eu larguei no enduro, e aí tinha os PCs, e tinha cada tempo, né, de cada parte do percurso, e eu fui pedalando e achando que era quem chegasse na frente. E quando eu cheguei no centro de Itabirito, eu fui descobrir que a prova era enduro, tinha os deslocamentos, tinha os cortes de tempo, tinha os deslocamentos. Acabei ficando em nono, mas isso aí acabou me ajudando muito, porque com essa situação eu consegui definir qual modalidade que eu ia correr e qual tipo de prova que eu ia correr, que era o cross country, o intercity ou o enduro, né? Isso aí acabou me clareando assim, o horizonte que eu iria seguir dali para frente. E nessa busca constante por essas provas, a gente começou a fiscalizar esses cartazes quando aparecia. E apareceu uma prova em Mariana, né? E foi meio em cima da hora, acho que faltava uma semana, uma coisa assim, e nós não tínhamos nenhum contato para poder ter esse deslocamento. E Mariana fica a 120 quilômetros de Viçosa, e aqui na Zona da Mata, e a estrada é com muitos morros, né? Muitas subidas longas e tal. E a gente ficou desesperado para ir na prova, e nós chegamos numa sexta-feira, a prova era no domingo, nós resolvemos que nós íamos de bicicleta. Nós colocamos uma mochila nas costas cada um, com o que deu para carregar, cada um na sua bike, saímos às 9 horas da noite. Chegamos com o raiar do sol no alto da serra, para procurar lugar para ficar em Mariana. Essa primeira prova que eu fui em Mariana, que era o primeiro bike enduro que teve em Mariana, e a prova eu consegui correr bem, porém eu estava muito cansado, porque a gente ia pedalando de Viçosa para Mariana, tivemos pouco tempo para descansar, acabei correndo com muita motivação até, e o pior foi que nós tivemos que voltar pedalando, porque como a gente não tinha ido de carro, tinha que voltar para casa, então eu tinha que voltar pedalando, e na saída de Mariana já tem uma bela de uma serra, então foi bem desgastante, bem complicado, mas foi uma experiência única, assim, de aventura mesmo que nós fizemos, que é ir pedalando, correr e voltar pedalando. O pior de tudo nessa prova não foi ir pedalando, nem voltar pedalando para Viçosa. O problema foi perder para um rapaz com uma Monarch circular e depois da bicicleta o câmbio ter entrado para dentro da roda, o raio pegou ele ali, quebrou o câmbio, eu tive que empurrar 2 km, mas perder para uma pessoa com barra forte, para mim foi o pior de tudo. Não foi nem o cansaço da prova. Em 1992, um sócio e eu, o Joelho Dimas de Oliveira, montamos uma loja em Viçosa chamada Motorbike. Essa loja tinha o propósito inicial de vender somente motocicletas. Só que nessa época veio o primeiro boom, o primeiro estouro das bicicletas mountain bike. E lá em Belo Horizonte nós conhecíamos um rapaz chamado Vitório Caparelli, que montou uma franquia de bicicleta chamada Bike Tech, que comercializava as bicicletas da marca Trek, da Giant, da Gary Fisher, e nós começamos a trazer essa bicicleta para Viçosa para fazer a comercialização delas aqui. Nessa época, o Ivani, ele já andava de bicicleta e começou com as suas primeiras competições, e nós ficamos muito amigos. E nós começamos a dar uma força para ele na manutenção das bicicletas que ele usava para fazer as suas primeiras competições. Naquela época aqui em Viçosa, tinha uma outra pessoa muito importante no ciclismo, que é o Zé Pedro. Ele praticava o freestyle, né, que era manobras, e sempre o pessoal falava que sempre, como ele era muito forte, e eu também estava entrando muito forte no ciclismo, aí eles sempre queriam ver a gente competir. E aí um dia desses a gente marcou de reconhecer o percurso de uma prova que ia ter em Viçosa, atrás do Colégio de Viçosa, e o Zé Pedro foi comigo para a gente poder dar uma volta no percurso e ver como é que era a pista, e para a gente saber como é que a gente se suportaria dentro de uma competição. Eu tinha arrumado uma Caloi alumínio emprestada, assim, com um amigo meu para competir, e ele, cara, ele ia disputar na bicicleta dele, que era um camelão, assim, uma bicicleta bem inferior mesmo, assim, montada, assim, um mountain bike bem simples, a bike pesada, e aí eu chamei ele para a gente fazer uma volta junto, né, e ele foi na bicicleta dele e eu na minha. Quando chegou no morro, ele subiu na minha frente, só que aí na descida eu já consegui pegar ele. A gente fez 2 voltas. Na segunda volta ele já meio que distanciou na minha frente, assim, já subiu o morro na minha frente. Na descida, depois eu já não consegui pegar ele mais. E depois disso
a gente parou e eu falei assim, vamos fazer o contrário agora. Agora eu vou na sua bike e você vai na Caloi Alumínio lá que eu tava. Aí ele já subiu na minha frente, na descida, na primeira descida eu já não peguei ele, né? Porque a bike dele era pesada, era difícil de andar nela. E ele sumiu, né? A gente só fez uma volta, já não quis nem fazer a segunda volta, porque tinha distanciado muito de mim, então nem valia a pena, senão ele ia me dar uma volta. Aí ele, né, quando ele foi me entregar a bicicleta de volta, eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, cara, compete com essa bike, porque com essa bike seu empenho foi muito melhor. Teve uma situação que aconteceu uma prova em Rio Acima, que era um campeonato mineiro, uma prova oficial, estávamos muito ansiosos. E essa prova era a última etapa do campeonato mineiro do ano, e estava disputa por títulos e eu fui competir. E chegando em Rio Acima, o Marcelo, que era um amigo meu que nós fomos correr junto, ele tinha uma bicicleta um pouco melhor que a minha, e nós fazendo algumas brincadeiras lá com os obstáculos, acabou ele caindo, machucando o punho, e aí ele não fez a competição e me emprestou a bicicleta para que eu fizesse. E eu larguei na categoria, e disputando ali com o Ricardo Guaraci, no caso, na época era o que estava disputando o título de campeão mineiro, e acabei no finalzinho chegando ali um tempo na frente dele ali e sagrando campeão, porém não era federado, não podia disputar o título de campeão mineiro, e acabei chegando em primeiro e ele levou o título de campeão mineiro. E aí foi um passo muito grande para a minha carreira, porque dali eu tive uma visibilidade maior, para conseguir patrocínio, e foi uma prova que eu consegui andar mais constante e uma prova de nível mais alto, que é o Campeonato Mineiro, e para mim foi uma abertura de porta muito grande para conseguir patrocínio e um resultado fantástico para a época que eu consegui, vencendo essa etapa e vencendo o campeão mineiro, né? Bom, o Ivani, quando nós ficamos conhecendo, foi dentro de uma corrida, era a última do Campeonato Mineiro na época, na cidade de Rio Acima. E assim, a gente já tinha uma graduação em termos de equipamento, os equipamentos, né, competentes na época, e uns atletas que praticamente o que a gente tinha de melhor aqui em Minas. O Ivani chegou com a bike, assim, bem camelão, bem camelo mesmo. Em termos de tecnologia ela não tinha nenhuma, impressionante como ele conseguia imprimir um ritmo com a força que ele tinha na época para andar nessa bicicleta. Ele ainda não era um atleta federado, mas ele chegou com tanto talento, com tanta disposição, que independente do equipamento dele, que era a bike que ele tinha na época, ele teve uma performance significante. Ele trouxe vitalidade com aquela bicicleta, força e vontade, e mostrou que ele tinha forças na perna e que ele gostaria de estar entre nós. Daí nós ficamos conhecendo e daí veio o convite para o campeonato no ano seguinte. Quando eu fechei meu primeiro patrocínio com o Eduardo Profeta, que era o do Duas Rodas, que tinha uma loja de bicicleta em Belo Horizonte, ele me dava uma pequena ajuda de custo, que era para eu poder custear as viagens e minha alimentação durante a viagem. E quando eu chegava em Belo Horizonte, que ele me emprestava bicicleta, eu não tinha bicicleta para competir. Durante os treinamentos meus aqui durante a semana, eu corria a pé, fazia algum exercício, fazia uma academia e já pegava a bicicleta na competição. Já era uma bicicleta já pelo ano, já com a tecnologia já mais avançada. Eu dava algumas voltas na pista, treinava com a bicicleta, acostumava com ela e assim fazia alguns ajustes e ia para a prova. E durante esse primeiro ano, eu corria na categoria cadete. Essa categoria cadete é uma categoria de acesso à elite. E eu usava essa bicicleta para competir, todas as provas, saía daqui, pegava o ônibus, ia para Belo Horizonte, ficava na casa dele, e lá pegava a bicicleta e ia para a competição, e lá disputava a competição, devolvia a bicicleta para ele, e na feira eu retornava a Viçosa e continuava meus treinamentos aqui. Geralmente eu fazia muita corrida a pé, para poder pegar força, pegar resistência, e ia no próximo final de semana correr mais uma prova com a bicicleta emprestada. A bicicleta tinha a tecnologia que ele precisava, mas ele não tinha essa bicicleta durante a semana com ele. Então ele fazia os treinos de sábado, à noite eu como mecânico, eu preparava o equipamento para ter durabilidade para ele andar no domingo com uma prova com qualidade e segurança, né? E nessa época que eu competia lá, eu fui me familiarizando com as marcas de bicicleta. A gente tinha KHS, Gary Fish e tal, e eu tinha essa Mongoose, que era a que eu pegava para correr, que eram 3 coroas, 7 marchas, 21 marchas. A gente usava firma a pé ainda, e eu corria de garfo, porque na época as bicicletas não tinham muita suspensão, eram as Mag 21, mas o curso era muito pequeno, se não me engano era 60 mm. A bicicleta usava esse freio cat lever, né?
Hoje a gente usa o freio a disco, passou pelo V-brake e esse aqui foi o primeiro que surgiu. Já era uma evolução, porque a gente usava o freio de ferradura antes, que puxava de um lado só, e aí depois veio o cat lever. E o Rapidfire, que para mim era um sonho, porque na minha época eu corria com aquelas alavancas de passar por cima aqui, aquilo desregulava sempre. Para mim era uma bicicleta assim, dos sonhos, eu nunca tinha visto uma bicicleta nível aqui em Viçosa. Então a gente ia para Belo Horizonte e lá a gente encontrava muitas bicicletas, como essa Mongoose, que sempre, essa é Mongoose Bock, que essa aqui no caso é a Comp, né, que eu competia com a igualzinha, a essa aqui. A dificuldade da entrega da bicicleta, né? As bicicletas tinham pouco curso de amortecimento, baixa quantidade de marcha, cassete pequeno, coroa grande, era bem diferente das bicicletas dos dias atuais. Eu costumo dizer que antigamente era o contrário do que é hoje, né? O cassete era no lugar da coroa e a coroa era no lugar do cassete. Então a gente usava cassete 28, 30, 32, com coroa 48. Então, quando eu comecei a correr em Belo Horizonte, então tinha prova todos os finais de semana. Então todo final de semana eu ia para uma prova diferente. Eu lembro de uma prova que eu fui correr no Poço Fernanda, que eu larguei com a bicicleta e tal, e tinha chovido muito. E como era uma prova assim que eu não tinha muita experiência e estava começando a acostumar com a prova, eu peguei, larguei, fui fazendo a prova tudo direitinho, fui passando um, passando o outro, era meio que enduro assim. E aí no finalzinho da prova, aí todo mundo, ninguém sabia a posição direito, eu fiquei, né, esperando assim, aí com um pouco me chamaram no pódio, eu fui saber, tinha ganhado a prova e nem sabia que tinha ganhado, porque a gente largou no meio de todo mundo, eu não tinha muita experiência, então ia acontecer muito dessa época que você competia e só ia saber sua classificação na revista, nos jornais, no estado de Minas, que saiu o resultado da prova e saía a classificação. Então, e foi bastante interessante, porque a gente foi adquirindo conhecimento com isso. E depois fomos correndo a Copa Prêmio, Skol, que já era circuito, aí que eu fui descobrindo qual que é a modalidade que eu ia fazer. Em vez de enduro, eu já passei a fazer o XCO, que hoje é o XCO, mas que na época era o cross country, né? Era um circuito que dava várias voltas, então a gente não sabia muito a posição, porque você largava no meio de todo mundo, era várias categorias, largava tudo junto, cadete, júnior. Aí durante a prova você não sabia muito qual que era a sua posição certinha, e só ia saber isso posteriormente quando saía a revista e tal, e quando a cronometragem soltava a classificação para a premiação. Então você só sabia realmente se você tinha ganhado, beleza, você subia no pódio entre os 5 primeiros, o resto a gente não tinha esse acesso a essa classificação para saber como é que foi seu tempo, nada. Então, com a minha sorte, eu sempre andava meio que na ponta ali, então eu estava sempre subindo no pódio, sempre tendo algum destaque, né? A gente falando das informações, né, do como chegava isso pra gente, não só do fato de formar o ídolo, mas também de evoluir como atleta, evoluir na sua bicicleta. Então a gente pegava aquele amigo que ia pra fora, falava, ó, traz umas revistas pra mim, ia na banca de jornal, pedia pro jornaleiro separar as revistas da época, que era Trekking, Bici e a Bike Action lá no comecinho. A gente comprava a revista pra gente ver informações sobre os novos produtos, novas bicicletas, e também pra gente ver uma foto nossa, um resultado, porque é diferente de hoje, que é ali fotocélula, você passa, o resultado já sai na hora. Antigamente era na mão mesmo, né? Então a gente sabia a nossa posição, mas não sabia os demais, né? Então a gente comprava a revista, porque na revista vinha tudo bonitinho ali, como se fosse um Word, né? Não era nem um Excel, com os resultados. Nesse ano, e ele acabou de 22 provas ganhando 19. Então isso levou ele ao patamar que ele foi a ser profissional nos anos seguintes. Foi um excelente começo. No meu primeiro ano na categoria cadete, eu competi em 22 provas. Venci 19 delas e no Campeonato Mineiro eu fui invicto. Para me chegar nesse resultado, uma pessoa muito importante na minha trajetória foi o Dudu. Ele me ensinou toda a estratégia de prova, como atacar o adversário, como atacar na hora certa ou poupar na hora certa, descansar, pegar a roda, ficar ali respirando atrás e como vocês podem ver, ele aqui me acompanhando, me falando o que eu tinha que fazer, qual estratégia que eu ia usar, no período de cada volta, o que eu iria fazer para poder atacar o adversário na hora certa e vencer ele na última volta, que era o ponto crucial da prova. Nessas provas dos campeonatos nas quais nós participamos, já com o Ivanir junto à turma, nós fomos correr a primeira etapa de uma prova a nível nacional. Essa prova foi em Mariporã, era uma maratona e foi a apresentação do Ivanir para esses grandes atletas que já tinham na época, né? E nosso ídolo, né, maior aí do esporte que a gente tinha, além de ter alguns com
com tanta qualidade. Tinha um Ravelli e o Ivanir veio com a gente para correr essa prova. Bom, a prova em Mariporã tem a estrada, tem a chegada. O Ivanir não estava tão acostumado a viagens longas de carro. E para chegar em Mariporã ele passou mal a viagem inteira. Então a gente tinha que parar, ele tinha que se recompor. Ele chegou em Mariporã fraco já, nessa questão de deslocamento. Até ele tomar um Dramin, estabilizar, melhorar ali os líquidos que ele tinha perdido, né? Então ele já chegou um pouco desestruturado, assim, a cabeça um pouco bagunçada ali. Primeira prova de nível nacional e também aquela questão assim, não tinha acontecido nada ainda, era a primeira grande prova já nos primeiros contatos. Então nós fomos correr, ele ali com os principais atletas de nível nacional. E uma prova de maratona não tem nada definido, principalmente no início, né? Então o Ivanir conseguiu andar junto com o Ravelli durante o tempo inteiro. O Ravelli fez todas as táticas para poder distanciar, até ver que não dava, e eles correram a prova durante 53 quilômetros ali, muito colado. Essa prova de Mariporã, no final da prova o Ravelli ficou muito impressionado e já veio me perguntar, pô, tô correndo aí, chega essa pessoa, né, que na verdade era o Ivanir, ele ficou impressionado, porque o cara correu com ele a prova inteira, ele queria descobrir de onde surgiu esse atleta. Ele já sentiu que tinha chegado alguém que ia realmente incomodá-lo nos campeonatos. Isso aí já mostrou que a nível nacional ele tinha vindo para ficar, e a nível de preparação faltava uma jornada muito grande. E aí começa a história do Ivanir com essa questão a nível nacional, o respeito e a curiosidade de todos em relação a esse atleta novo que estava chegando para andar entre todos nós. Meu segundo ano de categoria cadete, eu fui correr em Juiz de Fora, uma prova, e eu levava a mongoose, como eu já contei anteriormente, e pegava essa bicicleta emprestada para competir. Só que nessa corrida aconteceu que o Dudu não conseguiu chegar a tempo da bicicleta, e eu cheguei lá no sábado, fiquei sentado na beira da pista, e aí quando chegou o Gigante, que era o proprietário da Dila Importações, ele e o Tião, Roberto Dutra, que chegou e o filho dele tinha uma bicicleta da KHS, nesse modelo, e estava no carro e ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim competir aqui. Eu falei, mas você não é o que está liderando a categoria cadete? Eu falei, sim, que vai ter acesso à elite o ano que vem? Eu falei, sim, isso mesmo. Aí ele falou, então pega a bicicleta do meu menino e vai treinar com ela para você não, né, reconhecer a pista, tudo, e treinar como todo mundo está fazendo. E aí assim ele fez, pegou essa bicicleta, desceu do carro, me prestou a sapatilha do filho dele, o capacete, que eu não tinha na hora lá na pista, já estava com pedal de encaixe, era a primeira vez que eu ia usar, não sabia, ele falou, não, você vai usar, me deu a sapatilha do filho dele, que servia, e o capacete, e fui embora, fui treinar com a bicicleta, e assim foi até o dia da prova. No domingo, eu estava já alinhado, aí o Dudu chegou com a mongoose, perguntou se eu queria trocar, e eu peguei e não quis mais trocar, falei, não, vou correr agora de KHS, que eu já treinei com a bicicleta, já estava adaptado ao pedal de encaixe, e assim fui competir a categoria cadete. Nessa prova eu cheguei em segundo lugar. A gente estava começando com a equipe da KHS, já tinha o Ravelli, tinha o Thiago, e o Ivanir ia correr essa prova e não tinha bicicleta, a bicicleta dele deu um problema qualquer, e o Gigante, que é o meu sócio, era meu sócio na operação, arrumou uma bicicleta para ele treinar. E com isso aí ele treinou, deu tudo certo e gostou, ele resolveu correr no dia seguinte com a bicicleta. Acabada a prova, nós chamamos ele num canto, falamos, Ivanir, se você quiser vir correr com a gente, vai ser ótimo botar você. O que a gente tinha como dar para ele de estrutura? A gente deu para todos os meninos, eu dava bicicleta, pagava hospedagem, pagava viagem, nunca teve salário, nada de muito grandioso, entendeu? Era muito mais porque eu e o meu sócio gostávamos do negócio, então a gente chamou os meninos para o negócio. E o mountain bike estava começando no Brasil. Então só tinha a nossa equipe e mais uma outra equipe, a equipe da Caloi, na época. Nesse segundo estágio da minha carreira, eu fui convidado a competir na KHS, né, que era uma empresa, uma bicicleta que era importada, americana, e estava entrando no Brasil, era top de linha aqui na época. E o Tião me levou para o Rio, me deu toda a estrutura nutricional, me levou na Nutrisport na época, e me deu 3 bicicletas na época, uma para mountain bike para mim treinar,
uma speed para me treinar no asfalto e uma bicicleta mais top de linha para me competir. E com isso acabou me dando uma expectativa melhor em termos de treinamento, porque eu pude fazer treinamentos técnicos com a bicicleta durante a minha semana toda, que eu não tinha bicicleta, eu passei a ter bicicleta para treinar o tempo todo e fazer treino de resistência na estrada e fazer a minha base para poder competir. Quando eu pegava a bicicleta que era mais top de linha, aí era só fazer o resultado e vencer as provas. E quando começou o campeonato, o Ravelli corria na especial e o Ivanir corria na cadete. E o Ivanir, logo no início, né, ele já se adaptou bem com todo mundo. Ele era leiteiro na cidade dele, a gente então botou o apelido dele de Milk Boy. Ficou conhecido nas corridas como Milk Boy. E quando o Rio Tião chegou com esse nome de Milk Boy, eu era conhecido nas provas como leiteiro, todo mundo me conhecia como leiteiro, porque eu entregava leite aqui na cidade de Viçosa, e ele falou, não, vai chamar Milk Boy agora, porque leiteiro isso não é nome de pessoa não vamos chamar você de leiteiro, acabou leiteiro, porque o Ravelli principalmente me chamava muito de leiteiro, ele achava que diminuía, e com isso ele vencia a prova, então ele falou, não, agora vai chamar Milk Boy para você ganhar dele, então sugeriu esse nome Milk Boy e fiquei famoso por esse nome de Milk Boy. Isso aí para mostrar a origem dele. Ele era um rapaz muito simples, muito correto e só trouxe bem para a equipe. A gente chegou a ter 8 atletas na equipe da KHS, todo mundo sempre campeão, nunca a gente teve desavença. E o comportamento dele foi muito importante. Eu vim conhecer o Ivanir, né? E fiquei curioso porque já vi as pessoas comentando e eu também cheguei acompanhado o desempenho dele nos treinos e nas primeiras competições que ele foi, ele teve um resultado muito surpreendente, né? Então dessa forma, conversando com o professor João Bolsas, eu sugeri, né? E o encaminhei para que ele realizasse os testes necessários. Começamos todos os procedimentos para a realização de um teste máximo em cicloergometria. Para minha surpresa, esse mesmo teste, que a maioria dos alunos do curso de Educação Física mal chegavam a 400 watts, que é uma potência bastante razoável, o nosso Ivanir Teixeira faz a carga máxima que naquela época aquele ergômetro permitia, que eram de 600 watts. E com detalhe, o nosso estudante de Educação Física terminava 400 watts com quase 200 batimentos cardíacos. E o Ivanir termina com a carga máxima com 160 batimentos. Ou seja, em termos cardíacos, ele ainda teria condições de fazer uma carga muito maior do que os 600. E naquele momento eu identifiquei, existem duas situações. Ou esse rapaz é um gênio da genética, dentro da capacidade cardiorrespiratória, ou a bicicleta está com defeito. Imediatamente ele me pergunta, professor, o teste foi muito bom? Eu falei, foi razoável. E ele foi embora. Quando ele foi embora, eu subi na bicicleta para testar, para ver se a bicicleta estava com defeito ou não. E a bicicleta estava perfeita. Então, moral da história, dentro da capacidade aeróbica, que é fundamental para um mountain bike, ele era um diamante bruto. Somado ainda a um percentual de gordura extremamente baixo, que é extremamente importante para corredores de mountain bike, e uma antropometria que para o mountain bike é extremamente interessante, que é uma pessoa de baixa estatura para poder facilitar o centro de gravidade e as manobras que você tem que ocorre dentro de uma prova de um mountain bike. Então naquele ponto eu sabia que eu tinha nas mãos um atleta de altíssimo nível, em forma bruta, um diamante de forma bruta, e que com a ciência do esporte nós poderíamos modelar esse atleta de maneira que ele se tornasse um grande vencedor. Com as bicicletas em mãos, em tempo integral aqui, eu tinha a oportunidade de fazer vários tipos de técnicas, de treinos, como treino de asfalto, treino de trilha, e um deles que eu gostava muito de fazer é o treino de subir escada, porque você sobe pulando os degraus e tem a oportunidade de subir pedalando também, uma coisa que eu achava muito interessante, porque isso além de dar um equilíbrio, dá uma resistência, porque você tem que ficar muito tempo ali parado equilibrando, saltando os degraus, e também a descida da escada também, que é muito importante para você romper vários obstáculos. E na minha época a bicicleta era 26 e hoje é 29, então isso aí naquela época era um pouco mais complicado fazer os treinos de técnica. Esse ano o Ivani continua na cadete porque ele não tem a idade ainda para ir para uma elite, mas já estava super
tarimbado no esquema da pedalada, já sabia como era uma corrida, então é um ano que ele vem ganhando todas as provas. Esse primeiro ano na KHS foi muito especial para mim, foi muito bom para a KHS e para mim como atleta, porque eu cresci muito na parte técnica, de força, de física, e eu andava muito só na categoria cadete, porque com essa evolução muito grande em técnica e tudo, eu chegava nas provas com a distância muito grande e já era uma preparação, porque no ano seguinte eu teria idade e teria índice técnico para competir na elite. E esse ano de 93 se torna um ano muito especial para nós da KHS como mountain bike, porque a gente tinha o Ravelli ganhando tudo na especial, porque não tinha ninguém à altura dele. Como ele já vinha forte, o pessoal de São Paulo não apareceu ninguém. Então uma estratégia da equipe é, vamos segurar o Ivani na cadete, porque a gente domina o especial, o cadete. E acompanhando a isso, a gente vem pegando o Thiago para correr na Júnior. Então nesse ano a gente consegue ser campeão especial, cadete e júnior. E teve o Iron Bike, que é uma das principais provas do Brasil até hoje, e essa prova é uma prova muito longa, muito resistência, então o time estava muito bem formado e nós fomos para o Iron Bike e ganhamos tudo, nós ganhamos todas as categorias, porque nós fizemos os 3 primeiros gerais, foi o Ravelli em primeiro, eu fiquei em primeiro na cadete, o Ravelli primeiro na elite e o Thiago dos Santos em primeiro na categoria júnior. No sábado de manhã, 300 ciclistas saíram de Ouro Preto rumo à aventura de 100 quilômetros em trilhas históricas percorridas por Dom Pedro I durante o ciclo do Ouro. A parada para dormir foi em Itabirito, de onde partiram direto para Belo Horizonte no segundo dia. Domingo, por volta de meio-dia, na entrada de Belo Horizonte, começam a chegar os primeiros ciclistas para receber a medalha de participação. E na premiação, Márcio Ravelli confirmou o bom desempenho, ficou em primeiro lugar. O segundo foi para Ivanir Lopes, de Viçosa. Em 94, o Ravelli se transferiu para Calói e o Ivanir subiu para Especial. Né? E aí a gente começou a ter uma certa embate com a equipe. E o mais legal desse ano é que com a subida do Ivanir para a categoria principal, ele ameaça o Ravelli. E o Ivanir, estimulado por estar numa categoria nova, veio disputando prova a prova com o Ravelli. E deixou como emoção a última etapa do campeonato, onde foi decidido entre os dois, provando mais uma vez que o Ivani vem como um grande nome do mountain bike nacional naquela época. A elite é o top dos top dos atletas, então é o nível maior que você chega, então é muito profissional. Quando eu cheguei lá, tinha o Ravelli, que era um monstro no mountain bike, já estava lá há vários anos de experiência, e com isso para mim foi muito bom estar competindo com ele, porque ia me engrandecer como atleta, mas foi muito duro, a pressão era muito grande para mim poder vencer ele, já que ele tinha um nome muito grande. O cara foi 13 vezes campeão brasileiro, então quer dizer, ele tinha vários títulos já na época anterior, quando eu entrei, já tinha título do Campeonato Brasileiro, e eu estava ali para fazer o meu primeiro ano e tentar me destacar ali no meio daquelas feras todas que era a categoria elite. Com esse desafio na categoria elite, eu tinha que ir além. Então, com isso, eu tinha que buscar novos tipos de treinamentos específicos, e com isso eu fiz uma parceria com o João Carlos Bouzas Marim, aqui em Viçosa, que ele era professor na universidade, e para fazer os treinamentos fisiológicos, fazer o treinamento físico, e para poder ir além. Eu tinha que ganhar um pouco mais, ir para esse terceiro estágio, que é onde eu tinha que ter um treinamento mais específico, um treinamento diário, e que me fizesse render um pouco mais do que eu já tinha e chegar no meu limite, que eu achava que era o meu limite, então com isso eu consegui superar ainda mais os obstáculos ainda. Naquela época, nós iniciamos toda uma abordagem das ciências do esporte e o conhecimento aplicado em treinamento esportivo para o desenvolvimento atlético do Ivani, fazendo coisas que na época os corredores de mountain bike e de ciclismo de maneira geral não faziam. Primeiro, a questão da periodização do treinamento em forma ondulatória, algo que não era habitual. Inserimos treinamentos intervalados em diferentes distâncias, em diferentes tipos de terreno, desde terrenos planos até terrenos com aclive. Inserimos sobrecarga de uso como lastro na bicicleta, com a redução da calibragem do pneu. Então foram algumas abordagens que foram sendo inseridas no treinamento dele de forma progressiva. A preocupação muito grande com a abordagem da recuperação, da curva de recuperação, com exercícios que a gente chamava de exercícios complementares, como a hidroginástica. Inserimos também o treinamento de força e de potência em sala de musculação,
para melhorar a capacidade dele de membros inferiores para situações mais críticas no mountain bike. Então todas essas ações em conjunto começaram progressivamente a serem inseridas no treinamento, além de um treinamento baseado na frequência cardíaca, tomando como base os limiares metabólicos. Isso tudo remontando lá para o início dos anos 90, o que não era nada habitual no treinamento dos atletas. E isso tudo feito de maneira muito metodologicamente planejado e o mais importante, em tudo que era prescrito para ele, ele seguia rigidamente tudo aquilo que era seguido, que era preconizado. E dessa maneira facilitou muito a evolução da trajetória esportiva do Ivani. Nesse primeiro ano na Elite eu fui para a prova mais dura que tinha, a maior prova que tinha, que é o Iron Biker. E nessa prova estaria o Ravelli e outros adversários, então uma prova muito seletiva e muito dura de se fazer. E aí largamos na prova, eu e o Ravelli já saímos batendo guidon ali, subimos o primeiro morro e destacamos os dois na frente. E fomos o tempo todo na prova, e eu estudando, cada um estudando o outro, um adversário estudando o outro, e corremos praticamente toda a prova. Nós fomos até Itabirito o primeiro dia, uma prova muito dura, chegamos no sprint disputando, e largaria para o segundo dia, que seria de Itabirito a Belo Horizonte, e nesse segundo dia nós saímos os dois juntos também nessa estratégia de andar junto até o final. Porém, no final, lógico, ia ter aquela disputa e eu consegui superá-lo nos 10 quilômetros finais e vencer a prova e chegar lá em Belo Horizonte primeiro que ele. E o campeão foi Ivanir Teixeira Lopes, de Viçosa, Minas Gerais. Na última prova, a gente tem a disputa da posição de campeão valendo na pista. O Ivani teve algum problema mecânico com a bicicleta que acabou tirando alguns segundos preciosos. Então, ao término da prova e ao término do ano, a gente tem o Ravelli como campeão e o Ivanir como segundo. Lembrando que é o primeiro ano do Ivanir na categoria e pode-se dizer que foi o primeiro ano que o Ravelli disputou com alguém, porque até então o Ravelli era um líder isolado na categoria principal do mountain bike. E isso, a gente vai ver mais na frente, acabou estimulando o Ivanir já com pensamento na disputa da vaga para a Olimpíada, que ia ter o mountain bike sendo disputado pela primeira vez. No Brasileiro de 95, continuamos com a mesma disputa, eu e o Ravelli, no mesmo nível técnico, os dois sempre ali batendo guidon, todas as provas. Eu venci a primeira etapa e na segunda a gente ia para o impasse de novo, para ver quem ia vencer a prova, e sempre aquela disputa entre nós dois o tempo todo, e sempre na primeira colocação, ele muito técnico, eu bastante técnico também, subindo muito rápido, muito bem, e rodamos 95 nessa mesma pegada. O campeonato foi tão justo, tão apertado, que eles disputaram, a disputa do campeonato toda foi entre os dois. E eles chegaram lá no finalzinho do campeonato, se eu não me engano, empatados ou bem próximos. E o resultado da última etapa ia definir quem ia ser o campeão. Aconteceu um problema lá qualquer e o Ivani acabou ficando em segundo lugar, o Ravelli ganhou. O segundo ano dele no mountain bike, que seria o primeiro ano dele como profissional, ele ficou em segundo, fez a segunda colocação no campeonato. Porque quem ganhava o campeonato brasileiro era o Márcio Ravelli, e o Márcio Ravelli não só ganhava o campeonato brasileiro, como ele foi 10 vezes campeão brasileiro. Ele era algo a ser batido. Então, durante as provas, durante esse segundo ano dele como profissional, ele ficava fazendo pressão no Ravelli, que era o atual campeão, era quem defendia o título do ano, e o Ivanir andou com ele de roda o ano inteiro, todas as provas. E isso foi um significado aí para ele em termos de profissional muito grande, que a imagem dele abalou muito todo mundo, pela simplicidade, pelas características dele de potência e os resultados. Isso aí é uma coisa que ninguém tirou dele. Ele foi realmente um monstro. O Ivani foi um cara que me ajudou a evoluir muito no mountain bike, né? Eu comecei um pouco mais cedo que ele e eu tive alguns rivais, mas ele foi um cara cascadura ali, que pôde inclusive levar o meu nível em cima do mountain bike, né? Nós tivemos disputas acirradas, né? Onde por pouco ali, inclusive em 96, eu perdi o Campeonato Brasileiro, mas acabei vencendo na última etapa. Então eu agradeço muito, inclusive, por ele ter elevado esse nível.
essa rivalidade que a gente teve, inclusive foi dentro das pistas. Eu acho que a importância que a gente tem sempre um cara que anda forte, é sempre para não só evoluir o seu adversário, para que você possa inclusive aumentar o teu patamar ali físico, psicológico, e é um cara que super gente boa que acabou fazendo essa história dentro do mountain bike, sempre ter essa evolução, e eu acho que a gente se tornou inclusive bons pilotos, tendo toda essa trajetória em cima da pista, batendo esse guidão a guidão. Foi muito bom ter toda essa rivalidade junto com ele. E nesse primeiro ano de elite foi muito importante para mim, porque todas as provas foram disputadas entre eu e o Ravelli, o primeiro e o segundo colocado. Então ele ganhava uma prova, eu ganhava outra, e sempre aquela disputa muito acirrada e sempre com a distância muito grande dos outros adversários. E eu, nesse ano, eu cheguei e vice-campeão, mas porém ele venceu a última prova, eu cheguei a vencer a primeira, ele venceu a segunda, depois no final ele venceu a terceira, eu fui vice-campeão, mas foi muito importante para mim porque eu estava disputando, além de ser com um atleta muito forte, e como no próximo ano teria uma seletiva para a Olimpíada, então para mim foi muito gratificante estar correndo ali e estar chegando pelo menos próximo naquele ano para poder almejar outro resultado melhor e vencê-lo em outras provas. Nesse segundo ano, o Ivani foi tão bem na disputa com o Ravelli que a gente resolveu explorar novos horizontes, né? A gente já aumentou um pouco a equipe, deu mais estrutura e começamos a viajar para fora do Brasil para fazer umas provas. Isso aí foi importantíssimo. Então nós fomos para as provas internacionais, fomos correr Bélgica, Portugal, Bélgica e Alemanha. E o Mundial que seria nesse ano seria na Alemanha, que seria a quarta prova, e nós fomos para fazer a preparação para essa prova. Então disputamos lá em Portugal, só que a gente tinha que ranquear para o campeonato mundial para conseguir a vaga para disputar o Mundial. Então a gente passava por um qualifying, que a gente chamava, que tinha 800 atletas inscritos, a gente corria na segunda, na quarta, e para poder correr de volta no domingo, se classificasse entre os 150, que largava 150 na prova. Então não era tão fácil correr a Copa do Mundo, e não é até hoje, porque tem que estar ranqueado, tem que estar entre ali os 150 melhores para poder largar. Hoje talvez o número seja diferente, mas era esse ranking, a gente disputava o qualifying, corria praticamente a semana inteira para disputar a prova oficial no domingo. E aí para a próxima prova seria a mesma coisa, a gente foi correr na Bélgica, disputava também o qualifying, entrava ali classificando, eu consegui correr em Portugal, consegui correr na Bélgica e consegui correr na Alemanha, eu e Ravelli. No ano de 95, o campeonato mundial era em Kitzarten, na Alemanha, na Floresta Negra. Tá diante de todos aqueles atletas que na época a gente só via em revista, né? E a gente estava na véspera das Olimpíadas, né? Que 96 as Olimpíadas seriam em Atlanta. E essa prova do campeonato estava classificando 20 países para correr em Atlanta. Com 1 ano e meio de profissional correndo na categoria Elite, eu fui classificado para competir o Mundial da Alemanha. Então, como lá o sarrafo estava mais alto e o nível estava muito alto nessa época, e a gente tinha muito interesse em classificar para as Olimpíadas, eu e o João Carlos Bouzas resolvemos fazer uma estratégia de treinamento específico para o Mundial. O treinamento do Mundial foi algo bastante desafiador, porque era a primeira vez que ele ia numa prova internacional dessa magnitude, e, obviamente, eu como treinador também era a primeira vez que eu prescrevia um treinamento num nível de responsabilidade tão grande. Então, primeiro ponto, foi feito toda uma periodização ondulatória, prevendo seu pico de performance exatamente naquela semana do Mundial. Então, esse foi uma estratégia pensada de maneira muito meticulosa para que ele atingisse seu pico de rendimento lá no dia do Mundial. De maneira muito resumida, ele realiza aqui um treinamento muito duro, né, com a relação volume-intensidade, aproximadamente na véspera dele sair de Viçosa para ir até a Alemanha. Então isso ali ia gastar entre 3 dias aproximadamente. Então seria um tempo suficiente para ele poder analisar. Então o grande dia de sobrecarga de treinamento, uns 10 dias antes do Mundial, entre 10 dias e uma semana. E depois, conforme o dia da prova, a partir do momento que ele já estivesse lá na Alemanha,
progressivamente com treinos com volumes e intensidades cada vez menores, de forma com que ele pudesse progressivamente ir anabolizando e que no dia da prova ele estivesse totalmente recuperado, totalmente em condições de poder competir no Mundial no maior alto nível de performance. Então eu cheguei na Alemanha e o treinador queria fazer treinos fortes, de 100, 150 km. E no primeiro dia de treino, 150 km, eu com os 4 graus negativos, a água gelada batendo nas costas, acabei tendo um problema de coluna, me travou a minha coluna, eu me recolhi, voltei para o hotel e com isso eu acabei fazendo a minha preparação que eu tinha já no cronograma de fazer com o João Carlos e acabou sendo bom para mim porque consegui recuperar e fazer meus treinos e fazer os treinos do jeito que tinha sido a programação feita aqui pelo João Carlos Bouzas Marim. Com esse problema o treinador queria me cortar, mas mesmo assim o treinador decidiu me manter, mas ninguém da equipe mais acreditava em mim. Um dos aspectos importantes que nós fizemos de inserção, de inovação no treinamento do Ivani foi o reconhecimento a pé de todo o percurso que ele ia fazer. O que no dia lá do Mundial, na véspera da prova do Mundial, assim que ele chega na Alemanha, ele fez. Então a orientação era, antes de pegar a bicicleta, ele fazer toda uma passagem no percurso inteiro, observando cada tipo de dificuldade, como é que seria a relação do domínio dele, corpo com a bicicleta, corpo e objeto, a relação da marcha ideal, aonde que ele teria que conduzir com determinadas técnicas de controle da bicicleta, o tipo de abordagem de relação de marcha, tudo isso ele teria que fazer, fazendo todo esse percurso a pé. Coisa que ninguém fazia isso numa prova de mountain bike. E ele foi, provavelmente, um dos pioneiros nesse tipo de análise. Alinhei para largar no Mundial da Alemanha com 150 melhores do mundo. A pressão era muito grande, porque o nível era muito alto e tinha chovido muito nas noites anteriores, então a pista estava muito escorregadia, estava um barro muito grande na largada e eu alinhei para largar na 8ª fila. Eu optei passar pela lateral, apesar de ter muita lama, mas eu tinha muita técnica para andar na lama, e eu consegui passar pela lateral e com isso eu ganhei muitas posições e por vantagem caí na roda do John Tomek, que era um ícone do mountain bike, sempre campeão mundial e tudo, muito técnico também, e com isso quando você larga na frente, você acaba mantendo bem na frente. Quando você larga atrás, para conseguir posições é difícil. Então fui mantendo na roda dele o tempo todo, aproveitando da técnica dele, as linhas que ele fazia, eu fazia também, e com isso eu consegui andar ali o tempo todo na roda dele, na prova inteira. Em 95 estava disputando, né, o Ivani e o Márcio Ravelli, né, os dois principais atletas na época, e o Ivani na ocasião ele estava abrindo a última volta ali, ainda em 22º, e na época era o Antônio Fernandes que cuidava da seleção, né, acabou dando uma durinha nele aí, mandou ele sentar a bota, né, porque precisava passar ainda mais uns 2, 3 países para encaixar entre os 20, né. Eu estava na última volta, estava na roda do John Tomek, e quando passando pela área técnica, o técnico me deu uma dura e falou que aquela posição a gente não classificaria, que eu estava perto, que o Ravelli estava muito atrás e que só estava na minha mão para me socar a bota, dar tudo que tinha, que era a hora que eu tinha para poder conseguir algumas posições. Quando eu cruzei a linha de chegada, né, nós ficamos naquela expectativa, porque eu não sabia a posição que eu tinha chegado, e aí ficamos naquela expectativa aguardando o resultado, e quando saiu o resultado foi aquela alegria, que todo mundo me abraçando e comemorando, que nós conseguimos a classificação para a primeira Olimpíada do Brasil. O Ivani foi o melhor atleta da América do Sul. Ninguém achava que ele ia arrumar nada. Foi para lá para não arrumar nada, né? Para participar. Com uma determinação e garra muito forte, foi fundamental para o Brasil classificar para a primeira prova de mountain bike nas Olimpíadas da história. Ele teve uma grande parcela de responsabilidade nessa jornada do Brasil participar do primeiro ano do mountain bike nas Olimpíadas. Quando a gente vai correr uma prova, né, de nível internacional, né, o campeonato mundial estão os melhores do mundo ali. Era a primeira experiência dele fora do país, né. Somos 40 países para classificar 20 países. E esse resultado nos trouxe o Ivani como um herói, na verdade, ali, porque ele brigou o tempo inteiro
para poder manter posição, para poder segurar a posição, que não é só manter durante o campeonato, né? É um campeonato de uma prova onde você está classificando o seu país para as Olimpíadas. Era um sonho de todos nós. E nós éramos 6 brasileiros na elite e ele, com a posição de segundo colocado a nível nacional, nos levou a essa 19ª colocação e ficamos entre os 20 do mundo e o Brasil ganhou a vaga para as Olimpíadas. E o mais interessante de toda essa nossa trajetória, apesar das disputas que a gente tiver dentro das pistas, né, a gente se tornou amigo e nós temos histórias assim muito engraçadas. Uma delas acho que foi na Copa do Mundo que a gente foi, no Campeonato Mundial, aliás, na Alemanha, que a gente viajou, ficamos nós companheiros toda da delegação e ninguém falava muito inglês, imagina alemão. E o Ivani era o nosso tradutor, é um cara que ia pedir comida e tentava falar português. Eu lembro que uma das histórias que ele foi pegar comida e um valor do prato era 20 marcos na época, né, e ele achou que podia repetir várias vezes. Aí o cara falou para ele, não, é 20 marcos cada prato. E aí eu lembro que ficou bem caro essa história para ele na alimentação, porque ele foi pegando acho que 2 ou 3 e o cara falou, não, você vai ter que pagar 20 marcos para cada prato que você pegou. E eu lembro que a gente ia com o dinheiro contado. Agora, temos as 2 vagas olímpicas garantidas, mas a Confederação Brasileira não define quem são os 2 pilotos. Ela cria uma espécie de um campeonato para as Olimpíadas. E isso, em termos para o Ivani, foi péssimo, porque ele havia traçado em Viçosa um treinamento específico para, no auge do seu pico, estar nas Olimpíadas. Como a Confederação criou uma prova X, prova Y, ele era obrigado a parar seus ciclos para ir disputar essas provas para consolidar a sua vaga. E aí ficou aquela história de quem é que quer representar o Brasil, quem é que quer ser equipe. Até 15 dias antes do evento, da Olimpíada, o Ivani estava fora da equipe, porque de problemas políticos, né? E aí queriam levar outros 2 atletas e a gente teve que brigar bastante e mostrar, pô, vem cá, o cara que foi o classificado, quem classificou o país, o cara teve o índice, teve tudo, vai ficar de lá de fora, por quê? Qual é a explicação que vocês vão dar pra gente? Então, 15 dias antes é que a gente conseguiu ter definido que ele ia poder viajar para disputar a Olimpíada representando o Brasil. Com essa indefinição aqui no Brasil, para quem ia disputar a Olimpíada, ficou muito difícil para mim fazer uma preparação adequada para competir na Olimpíada, como eu fiz para competir na Alemanha, porque sempre tinha uma seletiva e eu sempre tinha que viajar, estava sempre na estrada, competindo provas que não valia para o campeonato e com isso eu não consegui fazer uma preparação adequada com o João para poder estar disputando a Olimpíada e fazer uma preparação específica para competir na Olimpíada. Faltando 15 dias para a Olimpíada, fui confirmado como convocado para competir na Olimpíada de Atlanta e eu entrei no avião e fui competir. Então a Olimpíada aconteceu, ele viajou, né? Representou o Brasil, ele foi, como eu já falei aí, o melhor colocado da América do Sul e ele furou o pneu. Teve esse detalhe, ele teve um pneu furado, teve que arrumar para continuar e mesmo assim ele conseguiu terminar bem. A minha largada na Olimpíada foi muito boa. Apesar de eu ter largado, sendo ranqueado, larguei mais atrás, porém eu consegui pegar uma posição até boa e estava ali entre os 20 primeiros quando tive um pneu furado. E aí é complicado porque você tem que trocar o ar comprimido ali, rapidinho você troca, porém nisso aí eu fui para a última posição e aí você volta atrás de outros atletas que talvez não é tão forte quanto você fica ali 100 pontos de ultrapassagem, foi muito difícil de ir tomando posições dos atletas passando, muito difícil, porque é muita trilha fechada. E com isso eu acabei chegando, né, em 35º, porém é muito difícil de sair de 45º para 35º e aí a prova acaba porque não dá tempo de você chegar e o desgaste é muito grande. Acho que são essas coisas, aquilo era uma época que a gente costumava dizer, né, era um outro ambiente, era uma outra sintonia de todo mundo. Hoje em dia o negócio virou muito profissional e tal, isso aí acabou. Aquilo era emoção. Eu acho que a Olimpíadas foi um marco para nós, né? Não só eu como o Ivani. Eu acho que foi assim, para todo atleta que se torna olímpico, você tem a credencial para o resto da vida. Então nós somos atletas olímpicos, nós temos orgulho de dizer isso. Não foi tão simples assim conseguir a vaga olímpica, até
porque eu acho que você se tornar um atleta olímpico, você passa por várias batalhas, né? Tanto campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, né? O mountain bike começou em 96 em Atlanta e eu fui o companheiro dele nessa trajetória. Eu acho que nós ficamos assim maravilhados de estar dentro de uma Vila Olímpica e conseguir ter todas essas regalias que a gente tem como atleta olímpico, né? Porque é difícil, é árduo, mas eu acho que é recompensador. E eu sempre falo que eu vou levar isso para minha família, para meus filhos, para todos os meus amigos, e esse legado que a gente deixou de ser atleta olímpico, isso vai ficar para sempre em nossos corações e nossa mente. Competir a Olimpíada é o sonho de todo atleta, é o nível mais alto que o atleta pode atingir. Estar na Olimpíada com um dos melhores atletas, que é o Márcio Ravelli, que é um dos maiores da história, né? E está aí só atrás do Avancini, que tem o maior número de títulos brasileiro. E para mim foi uma emoção muito grande ter feito dupla com esse atleta e por de ter competido vários anos junto, e me engrandeceu muito como atleta e me fez realizar um sonho de estar na Olimpíada, né? Acredito que o sonho dele também. Então foi muito bom essa parceria e essa disputa, né, entre pista, e é um grande amigo meu hoje. Então, quer dizer, a gente tinha uma rivalidade na pista, mas era muito amigo. Isso acabou gerando, engrandeceu os dois atletas e nós chegamos no nível mais alto que um atleta pode atingir. Com a minha participação nas Olimpíadas, eu trouxe um incentivo muito grande para o esporte. Eu tive uma recepção muito calorosa em Viçosa, porque a região toda aqui ficou motivada com a minha classificação, minha participação. E anos mais tarde eu fui convidado a conduzir a tocha olímpica para as Olimpíadas de 2016. Isso realmente me engrandeceu muito como atleta, foi um prazer imenso de estar na história e ter feito grandes feitos para o Brasil. Dentro do esporte como o mountain bike, a rivalidade eu e o Ivani foi sempre boa, né? A gente se tornou, inclusive, bons seres humanos, bons atletas, né? Que um acabou elevando o nível do outro. Mas isso foi muito bom para as novas gerações, porque a gente acabou sendo que quase um cobaia dentro do esporte, né? Tudo era muito novo, a parte de treinamento era tudo começando. O mountain bike se iniciou lá no comecinho da década de 90 aqui no Brasil, né? Já tinha até uma referência muito boa nos Estados Unidos. E o Ivani, como teve toda essa trajetória dele, que chegou um pouco depois de mim, foi até importante, porque nós, quando a gente elevou o nível do mountain bike, a gente sempre teve uma referência na molecada que acabou seguindo a gente como os caras, né? Com essas características que o Ivani trouxe para o esporte, esse crescimento tão rápido, uma coisa era certa nele, a experiência dele com as provas nacionais e com as primeiras provas internacionais foi uma coisa que não deixou abalar aquela simplicidade desse ser humano que ele sempre foi. Então, do jeito que ele entrou num campeonato mineiro, ele foi para a primeira prova dele internacional e teve a grandeza de continuar sendo o que ele sempre foi, que é o que ele é até hoje, que é essa simplicidade, esse ser humano aí com tanto talento e carregando essa característica de ser humano, de campeão, realmente um campeão na vida.